O empresário dele deu uma entrevista essa semana, falou que a ideia do Memphis era ir pro Flamengo. Você viu essa notícia? Sim, o Flamengo queria ele. Não, ao contrário. Aquilo que eu vi era o contrário. É que o Memphis tinha vontade de morar no Rio de Janeiro e jogar no Flamengo. Mas eu vi uma história que o Flamengo também queria ele, mas não gostou da pedida salarial dele. Aí é muito. Hoje em dia... O que você tem de informação dessa notícia? Do Flamengo eu não sei muita coisa. Eu tô indo muito com a questão que vem sido veiculada na imprensa. O que eu sei é que ele gostaria de jogar no Flamengo. Ele gostaria de jogar no Flamengo. Isso eu sei. Agora, se o Flamengo rejeitou a pedida salarial, aí eu já não tenho essa informação. Eu tô indo com o que tem sido veiculado na mídia. Como o Flamengo também foi atrás do Garro e o Tite vetou. Né? O Tite tava Na lá, época? e vetou o Garro. Aí... Não, para. Não É sério? É sério. Era mais fácil o Garro vetar o Tite. Não, o Tite vetou. Mas o Tite não queria a contratação do Garro. Acredita nisso? Aí a informação que eu tenho. O Garro, se não tivesse essa questão do joelho, no meio do ano ele ia ser vendido. Agora ele ia ser Garro, vendido. Então isso é informação... O Garro, se não tivesse esse problema no joelho, ele ia ser vendido. O Corinthians dentro já trabalhava com... Não tinha proposta, mas já trabalhava com a hipótese de perder o Garro no meio do Porque ano. teve uma proposta do Zenit pra ele, não teve? Sim, mas não chegou com o que o Corinthians queria. O certo. patamar que o Corinthians quer, o Zenit não chegou. Mas já trabalhava. Sabe aquela coisa? O Breno Bidon deve ser vendido. Se chegar uma oferta pro alguém Breno pra comprar Bidon, esse cara, pelo amor de Deus. O Breno Bidon vai ser vendido. Ele vai ser vendido. Vai ser vendido. No meio do ano ele sai. Mas só que o Certeza. Corinthians já trabalhava com essa hipótese. Já sabia. Se chegar a proposta, não tem como segurar. Hoje em dia, vamos trabalhar com essa ideia. Corinthians, São Paulo, Santos com Pires na mão. É só o Palmeiras que pode segurar os caras. E tá segurando faz tempo. Exato. E Yuri, se chegar a proposta, ainda mais com a questão do empresário, se chegar a proposta, vai vender. Vai vender. Por quê? O Corinthians tem problema de fluxo de caixa. E às vezes o torcedor não entende o que é isso. É quando você precisa fechar sua folha salarial e todo o lucro, toda a receita que vem fora da data. Então você vai ter aquele atraso de alguns dias. Então esse negócio, não tem dinheiro em caixa, isso já vem desde o começo da administração Augusto Melo. Por quê? O dinheiro chega depois que já fechou o mês. Então você vai ter os dias de atraso. Você vai ver direto, olha, o Corinthians atrasou, Não é porque o Corinthians atrasou, porque o dinheiro vai entrar depois. O fluxo de caixa, o problema era esse, que a entrada da receita vinha depois que já fechava o mês. Então você tinha lá aqueles dias de atraso, mas você conseguia acertar. Mas só que ali, para fazer a fumaça, Corinthians atrasa salário. E no começo de uma administração, depois de um fim de 16 anos, tinha toda essa questão. A administração nova está atrasando o salário, mas a questão do fluxo de caixa, porque agora, nessa entrada do Augusto Melo, tinha muita cortina de fumaça, tinha muita informação chegando. E ali, é o grande desafio do setorista. Você pode perguntar para Belo, para Vissone, para todos, para o Fabiani, que agora está arrebentando, para o Pedro Ramiro. O grande desafio do setorista é realmente ver a informação. Porque vai chegar de todos os lados. Vai chegar, por exemplo, vamos fazer aqui. Alfinete foi visto pelas ruas aí, chapadão, doidão. Ele tropeçou e bateu a cabeça. Ele tava doido. Quando o cara viu, ele tava porque ele bateu a cabeça. E ficou grogue. Mas quem viu, falou que ele tava chapado. Mas qual é a notícia? O cara bateu a cabeça e ficou... zonzo. Acontecia isso, brother. Então, vinha a notícia que tava chapado. Vem a notícia que tava doido. Mas o que aconteceu com ele? Bateu a cabeça e ficou desacordado. Era muitas coisas entre a verdade mesmo, né? A verdade de fato. É muita coisa. Teve negligência? Claro que teve. Teve errado? Teve burrada? Claro que teve. Mas só que assim, eu não passo pano pra ninguém. Eu não tenho político de estimação. E tenho pena para quem tem o seu político de estimação. Tanto na política normal, quanto política de clube. Porque todo mundo tá lá por um propósito. Entendeu? Todo mundo tá lá por um propósito. Mas assim, eu não sou Renovação e Transparência e não sou Augustete. Porque esses caras, para mim, não amam o Corinthians. Não amam o clube. Quem ama o clube é o torcedor que tá lá. Mas o Augusto tava com esse discurso no começo da campanha dele, que ia devolver o Corinthians pro corintiano. O político, né, faz Ele toda a fez propaganda lá. esse discurso que você tá falando aí. Né? E aí
pelo jeito, não cumpriu nada do que ele falou, né? Não cumpriu, sabe por quê, Alfinete? Pra você Você gostou da gestão dele? Não. E, assim, eu não gostei, achei péssimo, achei amador, principalmente o começo dele foi muito amador. Foi uma bagunça. Uma bagunça. Nossa senhora. Mas só que é o seguinte, ele herda uma coisa muito errada dos 16 anos de renovação e transferência. Óbvio, pega o clube arrebentado. Mas só que foi passando 3 meses, vou colocar pessoas técnicas. Ele colocou o Rubão. Da onde o Rubão é técnico? Ele tem uns acertos lá, trouxe o Garro, trouxe alguns caras, mas Pedro beleza. Raul. O Pedro Raul. O Garro dessa primeira leva dele aí foi o único que ele acertou. Né? Acho que até um Ranieri. Ranieri também, bom. Não pagou. Então. Não pagou ainda? Até hoje. Mas ainda vamos considerar um acerto. Porque ele vive falando, não, o salário tá em dia aqui, tive que pagar tudo, aí toda hora sai uma notícia, Corinthians não pagou não sei quem, Corinthians não pagou não sei quem. Mas a gente já chega lá, vai lá. Exato. Mas aí, o que acontece? Algumas figuras começam a aparecer de aliado do Augusto. Ele se alia ao Mariano, ele se alia ao Sérgio Moura. Os São Paulinos falavam, cuidado, esse cara aí ele tava lá na administração do Aidar, que deu algumas coisas lá no São Paulo, Os caras foram expulsos do clube. Foram expulsos do clube, só isso. E ele se alia ao Augusto. Por que o Augusto se aliou a algumas pessoas? Porque ele precisava de aliados de todos os lados. Então, ele se aliou a muitos influencers, ele se aliou a pessoas duvidosas, ele trouxe algumas pessoas que não são técnicas, ele trouxe pessoas para ganhar o maior número de aliados e fazer com que a leitura de política dele fosse obedecida, fosse olhada. E por isso que a organizada teve a esperança, como todo corintiano, mas aí vai passando o tempo. Teve a casa de apostas, que sai. Primeiro, a questão de pagar a multa da antiga casa de apostas, que ficou muito nebuloso. Nossa, isso aí não como tem nada vai a pagar? ver. Pode falar nome? Pode. Como é que vai pagar a PixBet? Você traz a VaideBet e como é que você vai pagar a PixBet? Beleza, não. A VaideBet vai pagar. Tá, beleza, a VaideBet vai pagar. Tá, precisamos de um cara de impacto. Aí foram buscar a cara de impacto, papapá, e o Corinthians tomando couro. Campeonato Paulista perdendo. Calma que eu vou organizar. Vai vir coisa boa aí. E o Corinthians tomando pau. Tá vindo coisa boa aí. Tá vindo coisa boa aí. Até agora tô esperando a coisa boa vir e tá vindo até polícia. Até polícia tá vindo. Aí o único acerto que eu coloco na administração Augusto Melo. Quando ele fala em trazer um cara técnico, ele traz. Que é o Fabinho Soldado. Mas o Fabinho Soldado nunca tinha exercido essa função, né? Lá no Foi uma aposta dele. Lá no Flamengo era um posicionamento diferente, mas era um cara que, assim, o Fabinho Soldado ele é muito bem visto no mercado do futebol. No mercado. Pelo seu trabalho, pela sua retidão, pelo seu caráter e tudo, e o jeito que ele consegue blindar o CT. Que uma coisa que ele fez lá no Flamengo, que os setoristas falam, é blindar o CT. Então, ele não deixa influenciar. E no Corinthians, agora, mesmo com tudo isso aqui, ele tá blindando o CT. Mas como que o CT tava blindado? É amigo do Augusto jogando bola, fazendo churrasco. Mas dá uma zona lá. Mais familiar, bagunça. Mas aí também você tem que puxar, porque assim, se você não dá uma aliviada pros caras também, os caras te fritam. É verdade. Então tudo é político, né? Ele soube fazer esse meio termo. Mas também tem seus erros também. Mas só que ele faz uma janela assertiva. Isso. Ele traz a base da reação do Corinthians. Quem é a base da reação do Corinthians? Traz o Hugo, traz o André Ramalho, que chega, veste a camisa e joga muito, pra caramba. Joga muito. Caiu agora. Caiu. Esse ano... Esse ano é outra parada. Mas 2024, eu não sei o que aconteceu com esse cara. 2024, falei, resolveu a zaga. Puta jogador. Resolveu a zaga. Até brigo com os caras no Twitter, os caras me zoam, que eu falei que tava... Mas, tava resolvido. Não sei o que aconteceu com esse cara. O cara veio do PSV, futebol holandês, vem bem pra caramba. Com a ajuda da casa de apostas lá, com os potes da sorte, traz o Memphis. Então ele faz algumas contratações. O Carrilho. O Carrilho. Que o Ramon pediu, né? Que é um acerto gigantesco. Joga muito. Então, com esse recorte, o Corinthians consegue a reação. Se classifica pra pré-Libertadores. Se não tivesse isso, Alfinete, Alain e amigos, o Corinthians ia cair. O Corinthians ia estar na Série B hoje.
Se não tem esse cara trabalhando e tentar trazer credibilidade pra fazer negociação no Corinthians, mas só que agora ele tá trabalhando sem dinheiro. Ah, o Corinthians trouxe o Angileri. Tá, negociação de mercado. Agora ofereceram lá, ô Dorival, eu vou gastar não sei quantos milhões aqui pra contratar. Quero falar do Dorival daqui a pouco também. Contratar. Não tem dinheiro pra contratar, brother.